Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra no Salmo de número 67. Salmo de número 67. Boa noite para quem eu não vi ainda esse ano. Feliz ano novo para você. Quem quer um ano abençoado esse ano? Quem quer? Eu quero. Mas abençoado mesmo, mais abençoado do que foi o ano passado. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Por que você quer ser abençoado por Deus? Para que você quer ser abençoado? Tá certo? E esse salmo, eu chamo esse salmo, e eu estou terminando de escrever um livro sobre os salmos. São 33 salmos. E eu intitulo esse salmo como a canção da igreja missionária. A canção da igreja missionária. Vamos ler juntos, bem forte? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias nas terras as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Você quer a bênção de Deus para a sua vida? Mas para que você quer ser abençoado? Essas duas perguntas são respondidas neste salmo. Este salmo é uma oração. Senhor, abençoa-nos, abençoa-nos. E ele diz, abençoa-nos, para que nós possamos abençoar outros, para que nós possamos levar o teu nome até os confins da terra. É tão interessante isso, meus amados irmãos, porque esse salmista, ele quer ser abençoado por Deus, para poder abençoar os outros. Um dos comentaristas, Stephen Collins, diz: devemos buscar a bênção de Deus para que a nossa alegria em Deus se espalhe para todas as nações. Dr. John Piper, ele diz que fazer missões é fazer adoradores de Deus, porque quando você prega um evangelho a um povo, a uma cidade, a uma vila, aquele povo deixa de adorar os ídolos e passa a adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Você não somente leva a mensagem da salvação, mas a salvação transforma pecadores em adoradores do Deus vivo e verdadeiro. John Piper diz, de acordo com o Salmo 67,
O propósito de Deus está para ser conhecido, e elogiado, e apreciado, e temido entre todos os povos da terra. É por isso que Ele criou o mundo, é por isso que Ele escolheu Israel, é por isso que Cristo morreu, e é por isso que as missões existem. E nós somos uma igreja missionária justamente para levar a bênção do Evangelho a todas as nações. Eu me emocionei ontem quando eu recebi uma mensagem da Rússia. O nosso missionário paraibano, Tibério, que é casado com uma russa. Eu não sei qual é o mistério dessa relação, né? Tem 2 filhas russas. Ele mora na capital da Sibéria. São mais ou menos mais de 20 mil quilômetros de onde nós estamos aqui. Nós ajudamos a construir o templo lá na capital. Cidade de 1,5 milhão de habitantes. Ele diz: a igreja toda aqui, pastor, estava orando pela mudança do zoneamento. Eu falei: não estou entendendo mais nada. Eu não sei como é que ora por mudança de zoneamento em russo, mas eu sei que aqueles irmãos que foram abençoados por nós, eles estão o que? Nos abençoando. Esse é o grande segredo da prosperidade da igreja. Não tem outro. Da prosperidade do crente, da vida do crente. Irmãos, as missões existem porque o conhecimento de Deus, o louvor de Deus, o desfrute de Deus, o temor de Deus, ainda não existem no meio das nações. E nós estamos aqui para promover tudo isso com a graça dEle e com a bênção dEle. Amém? Nós vamos estudar esse salmo. É uma composição que foi escrita por um salmista. E se você observar aí, ele escreve esse salmo e diz assim: ao mestre de canto. Significa que ele foi composto e foi dado ao mestre de canto, para que o mestre de canto ensinasse a congregação a cantar. Se você observar, o pronome na primeira pessoa, nós, vai aparecer no salmo. É um salmo onde todo ele está na primeira pessoa do plural. Nós. Ele não diz abençoa-me, ele diz abençoa-nos. Abençoa-nos. Não há espaço aqui para nenhuma vaidade pessoal. Há um desejo aqui pela bênção coletiva. Eu quero ser abençoado. Eu quero que todos os irmãos aqui sejam abençoados. Eu quero que todas as famílias da igreja sejam abençoadas. Eu quero que a igreja evangélica, o Brasil, que nós todos sejamos abençoados. Para que através das bênçãos de Deus nós possamos abençoar os outros. Veja no versículo 1. Vamos ler juntos, bem forte. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. 3 detalhes aqui. Primeiro, a bênção de Deus, ela é pedida e é buscada baseada na graça de Deus. Seja Deus o quê? Gracioso. É muito importante nós entendermos que se nós queremos experimentar as bênçãos de Deus, essas bênçãos de Deus, elas são imerecidas. Eu não mereço nada, absolutamente nada de Deus. E é tão bonito isso, porque graça não é salário, graça não é recompensa por merecimento. Graça aqui é o favor imerecido de Deus. A graça, teologicamente falando,
na teologia da salvação, na teologia bíblica, é a fonte de todas as outras bênçãos. A paz, o amor, a esperança, tudo brota da graça. A graça é a fonte de todas as bênçãos espirituais. Por isso que o salmista diz: a tua graça, o quê? Me basta. É por isso que o apóstolo Paulo não abre mão da graça de Deus nas suas lutas contra o espinho da carne, e ele ouve da própria boca de Deus dizendo: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para tudo que você precisa. Então, primeiro ponto aqui é: seja Deus gracioso, que Ele nos abençoe, fundamentado na sua graça, que a sua graça seja abundante, transbordante sobre a nossa vida. Segundo lugar, ele diz que a bênção de Deus, além de estar fundamentada na graça, a bênção de Deus significa ter a presença favorável de Deus. Veja essa frase: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe. Nos abençoe baseado na graça, mas ele diz: e faça resplandecer sobre nós o quê? O rosto. O que é que significa isso? Isso vem lá da bênção araônica, lá em Números 6, 22 e 27. Aparece em outros salmos. A ideia aqui, irmãos, quando ele diz: e faça resplandecer sobre nós o teu rosto, ele está dizendo para Deus, é ter o rosto de Deus brilhando sobre ou entre nós. É como se Deus estivesse olhando para nós e rindo para nós, e nos apreciando, e nos estimando. É ter o olhar favorável de Deus. Deus olhar para mim, para você, e dizer: esse é o cara. É tão interessante, porque ter o rosto de Deus é um sinal de aprovação, quando Ele está olhando para mim, para você. Por isso que tem umas coisas na Bíblia que a gente não entende, mas diz que quando nós chegarmos no céu, quando Jesus voltar, nós seremos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é. Paulo diz que quando nós chegarmos no céu, nós conheceremos a Deus como nós somos o quê? Conhecidos por Deus. E o que eu acho lindo nessa expressão é que Deus, quando Ele olha para mim e Ele olha de forma favorável aqui, esse é o pedido, de fato é um olhar imerecido, porque quando Ele olha para mim, Ele me vê com todos os meus defeitos, com todos os meus pecados. O olhar dele é penetrante, o olhar dele é um olhar onisciente. Não dá para esconder nada de Deus, Ele conhece. Charles Simeon interpreta a oração do Salmo 67, falando que isso aqui é Jesus Cristo, que o olhar de Deus para nós é quando Jesus Cristo vem. Por isso que Jesus Cristo diz assim: quem vê a mim vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Por isso que quando Jesus olhava para alguém, esse olhar de Jesus era transformador. O olhar de Jesus era um olhar favorável, era um olhar gracioso. Lembra de Pedro quando nega Jesus? E naquele momento Jesus passa e o olhar de Jesus é lançado sobre Pedro, e Pedro naquele momento se quebranta
porque ali foi um olhar favorável, foi um olhar gracioso, foi um olhar que levou Pedro ao quebrantamento e ao arrependimento. A pior coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida é quando Deus deixar de olhar para mim e para você. Ter o rosto de Deus resplandecendo sobre nós, sorrindo, era a bênção suprema de Israel. E perder essa glória era como se fosse a Shekinah. A glória de Deus se foi, a presença de Deus se foi. Mas em terceiro lugar, no verso 1, chama a sua preciosa atenção, porque a bênção é coletiva. A bênção, ou as bênçãos oradas pelo salmista, ele diz: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Abençoe-nos segundo a tua graça, abençoe-nos com o teu olhar, com a tua presença e com o teu olhar favorável à nossa vida. Abençoe não a mim, mas a nós. A oração não é uma oração individual. A oração é para que o povo escolhido de Deus seja abençoado. Irmãos, isso é muito importante. Às vezes eu falo aqui no presbitério, eu brigo com os pastores, eu digo: não adianta só uma igreja crescer, todos nós temos que crescer. Toda igreja tem que crescer, toda igreja tem que ser missionária, toda igreja tem que estar abençoada, toda igreja, nós temos que ter esse espírito de coletivo. Porque a pior coisa que pode acontecer para mim e para você, se você não sente isso, é que nós temos apenas algumas famílias aqui da igreja abençoada. Algumas, não. Todas as famílias. Nós queremos que todos os nossos filhos, nós queremos que todos os nossos jovens, que todos os nossos adolescentes, que todas as nossas crianças, que todos os adultos, todos os idosos da igreja, todos sejam abençoados. Nós temos que ter esse espírito de corpo, de coletividade. Mas veja, por favor, no versículo 2, por que o salmista está pedindo para ser abençoado? Vamos ler juntos, versículo 2, o que diz? Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua, repete, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Abençoa-nos, ó Deus, para que nós sejamos usados por Ti, usados de tal maneira que essa bênção que é derramada aqui na nossa igreja possa ser derramada o quê? Mundo afora. A expressão para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação significa o quê? Significa que o mundo precisa conhecer a Deus e a sua graciosa salvação na pessoa exclusiva de Jesus Cristo. Para isso, nós precisamos pregar. E para pregar, nós precisamos usar todos os recursos disponíveis. Então, uma bênção. Deus me deu o dom de pedir. E tem um homem que é muito abençoado. E a nossa TV, ela precisa crescer. Nós precisamos passar a Globo. E eu falei com o Quirino, olha, todas as vezes que tiver algum fato importante na cidade, tem que ter o microfone da Rede Globo, da Bandeirantes, SBT, mas tem que ter o microfone da IPPTV.
E nós precisamos investir. Botar esses jornalistas na rua. Buscar notícia. Fazer jornalismo investigativo. Trazer os problemas. Para que a gente possa crescer. E aí a TV ser conhecida. Pastor, nós precisamos de um carro. Eu falei, tá bom. Aí eu liguei para o irmão. Mulher daqui. Disse, pastor, tudo bem, tudo bem. O que o senhor está precisando? Essa é uma pergunta. Eu disse, meu irmão, eu estou precisando de um carro. E é um carro simples, é um carro, tem que ser 0 bala. É um carro da Fiat, o mais simples, um tal de Mobi. Que é para o seminarista, para os jornalistas, tomar cuidado, achar que a igreja é rica. Tá certo? Segundo, se precisar fugir, não foge para tomar uns tapas também, para aprender a fazer jornalismo de risco. E ele falou, só isso, pastor? Eu falei, só. Então amanhã, vou depositar o dinheiro na conta. Depositou, nós compramos o carro, vai chegar aí, o carro tá, parece um trio elétrico, tem propaganda. E para variar, tem um QR Code no fundo. Quando tiver no engarrafamento, o cara estiver muito zangado, você fala assim, faz um... Eu estou colocando um detalhe muito simples, porque nós vamos precisar derrubar essas casas aqui logo, agora, não vai dar para construir. E eu estou vendo aí, já vi essa semana, conversei, pesquisei. Nós vamos montar uma tenda aqui para 1.500, 2.000 pessoas. Vai dar. Nós vamos brigar com o meio mundo. Não tem problema não, brigar com a prefeitura, não sei o quê. Vamos brigar. Mas é uma tenda italiana, tenda térmica e acústica. Só que nós vamos botar um pisão de cimento e cadeira plástica, daquelas que quebram. Que é para a gente entender que nós não vamos ficar muito tempo aí, mas para a gente desafogar aqui. Nós não podemos perder as pessoas que estão vindo aqui na igreja. No dia 31 de dezembro, irmãos, quando foi 9 horas da noite, não tinha mais lugar. Quem teve aqui no dia 31? Eu pensei que era festa no clube. Mas foi uma coisa impressionante. Hoje, no culto das 8 horas, o auditório ficou cheio aí, o auditório aqui de cima. O povo está vindo. E muitos vieram aqui dia 31, depois, pastor, eu não vi, mas fiquei feliz. Não pude assistir o culto, mas voltei para casa feliz, assisti em casa, porque a nossa igreja está crescendo. E vai crescer mais. E vai crescer mais, porque nós, nesse projeto que o Paulo Lisboa colocou aqui, ele fez com 14 andares, agora nós vamos fazer com 20 mesmo. Sabe o que aconteceu essa semana? É impressionante, 3 incorporadoras já ligaram querendo comprar. Não, isso aqui já está consagrado para Deus. Aqui vai ser um grande templo, um centro missionário do mundo. Vai ter uma escola para as crianças, vai ter tudo aqui de bom. Amém? Não sei como nós vamos fazer. Abençoa-nos, Deus. E veja 3 detalhes aqui. Ele vai dizer assim, abençoa-nos, porque eu sei que o Senhor quer ser conhecido entre as nações. O Senhor precisa ser conhecido entre os perdidos. Mas ele diz outra coisa. Veja no texto. Para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações da tua salvação. Versículo 3, o que diz? Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos o quê? Todos. Deus precisa ser conhecido. As pessoas precisam ser salvas. Para que essas pessoas salvas possam adorar ao único Deus vivo e verdadeiro. Evangelizar os povos, irmãos, não é uma opção.
mais um mandamento para a igreja. A igreja que não evangeliza não é obediente. Recusar-se a evangelizar é tão pecaminoso como cometer adultério ou homicídio. Evangelizar é tornar Deus conhecido. Quando os povos conhecem o caminho e a salvação de Deus, eles são feitos adoradores do Deus vivo e verdadeiro. Nós cantamos o hino aqui, um cântico. Ó Rei das Nações, verá, que não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Isso é um cântico que está lá em Apocalipse. Todas as nações da terra, o quê? Louvando a Deus. E aí você vai descobrir como é que esse povo se converteu. Foi com a bênção que Deus derramou lá na igreja de Pinheiros. O povo foi abençoado. E o povo não reteve a bênção. O povo entendeu que estava sendo abençoado. Não é para ser um celeiro de bênção, mas sim para um canal de bênção. John Piper diz que a missão existe para promover a adoração. A adoração é, portanto, o combustível e a meta das missões. É a meta das missões porque nela simplesmente procuramos levar as nações ao júbilo inflamado da glória de Deus. O alvo das missões é a alegria dos povos na grandiosidade de Deus. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegre-se e exultem as gentes. A missão acaba aqui na terra, mas a adoração continua onde? No céu. E essa é a minha missão. Deus quer ser conhecido, Deus quer ser louvado, Deus quer ser apreciado. Quando diz assim, alegrem-se, exultem-se as gentes, significa que quando uma pessoa se converte, ela experimenta o maior prazer, a maior alegria, o maior deleite. Irmãos, fazer missões é compartilhar, é distribuir a alegria de Deus. O Tibério mandou para mim um povo da Sibéria cantando em russo os hinos de Natal. O Zé da Água mandou o relatório do sertão, o povo cantando o Natal, Jesus Cristo, celebrando o nascimento de Jesus, não em russo, mas em linguagem de cordel, louvando a Deus. E tendo a alegria, o prazer de conhecer a Jesus. E é justamente isso que o texto está colocando. A verdadeira alegria encontrada em Deus, ela é resultado da salvação, ela cresce com a comunhão. Louvar e adorar a Deus é a maior celebração da alegria. Eu fico imaginando como vai ser no céu quando nós estivermos todos juntos lá. E todo mundo afinado. Porque até o Genésio vai cantar no coral lá no céu. Porque lá não vai entrar desafinado. Na hora que o arcanjo lá, deve ter um arcanjo, que deve ter regente lá, deve ter. Assim como a Luzane. Só que vai bater a asa lá. E aí a gente vai. Veja Apocalipse capítulo 5, por favor, rapidamente. Apocalipse capítulo 5.
Versículo 11 diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aí veja o que aconteceu, versículo 13, vamos ler juntos? Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por que isso vai acontecer? Já está estabelecido. É porque nós vamos fazer a obra o quê? Missionária. Nós depositamos essa semana 20 mil reais para os 20 missionários na China. São 20 missionários, a gente são de lá, são jovens. Com 1.000 reais você sustenta um missionário na China. Estou chamando de Bruce Lee, que é para... porque não pode nem mostrar foto, porque lá na China eles identificam o sujeito pela foto. Tem tecnologia para isso. Nem a foto dá para mostrar. Os nossos missionários lá no Nepal, os nossos missionários aqui em Arequipa, os nossos missionários na Itália, na Espanha, os nossos missionários lá em Zurique. Coisa linda, Deus está fazendo lá em Zurique. Deus faz umas coisas. A gente começou esse trabalho lá em Zurique. É um grupo que está reunindo todo final de semana. O Lito, que é aqui do Brasil, está lá. E agora Deus mandou um pastor presbiteriano, que é suíço, que se converteu à fé reformada, estudou nos Estados Unidos, está morando agora em Zurique, está participando do nosso grupo. O nosso grupo está indo participar das reuniões com ele. Onde é que ele está se reunindo? Numa capela do cemitério. É uma benção, faz o culto. Ninguém reclama do louvor, reclama? Aí termina o culto do cemitério, aí vão para a casa do pastor, aquela festa. Eu mandei um áudio para ele. Aí ele vai vir aqui. Falou: pastor Arival, eu vou aí, porque ele está tomando conta das nossas ovelhas, ele vai ser missionário. Ele é sustentado por uma igreja. Eu fico imaginando, irmãos, a Suíça de Calvino e Companhia Limitada, o berço da Reforma Protestante, um dos berços da Reforma Protestante, toda secularizada. E nós estamos num movimento na Europa. Pastor Marcos, aqui da nossa igreja, está sendo enviado, porque vai acontecer lá em Porto, na cidade do Porto, um encontro de 6.000 líderes de jovens, para levantar missionários jovens no mundo inteiro. Porque pode ter certeza que a igreja está crescendo na Europa. A Europa está vivendo um período de pré-avivamento. Pré-avivamento. O pastor Samuel está vindo agora, ele vem para o nosso congresso, vai trazer os 2 filhos dele. O mais velho já falou: pastor Arival, eu tenho um chamado para o ministério. Falei: já está abençoado. Semana passada, numa escola de 2º grau na Itália, um professor ateu disse assim: você pode falar um pouco aqui sobre a fé protestante? O menino deu uma aula.
No final estava todo mundo chorando na sala de aula. E agora está todo mundo querendo procurar a igreja. Você já pensou nisso? Vocês vão vir aí. Vocês vão conhecer. Deus tem coisas grandiosas para fazer. As nações tramam contra Deus, mas Deus ri. Está lá no Salmo 2. Por que te enfurece? Por que se enfurecem as nações? Por que tramam contra o ungido do Senhor? Não adianta. O evangelho está crescendo. Mas eu quero chamar sua preciosa atenção para o fato de que no versículo 6 e 7, só um detalhe aí, 6 e 7, para a gente encerrar. Vamos ler juntos? Salmo 67, 6 e 7, o que é que diz? A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra, o quê? O temerão. Preste atenção que a frase diz assim: a terra deu o seu fruto. É uma citação de Levítico 26, 4. O povo de Israel é um povo agrícola, e Deus abençoava o povo com fartura material, com bênção material. Isso fazia parte da aliança. Se vocês me amarem, se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis a mim, eu vou abençoar vocês. Segundo, a frase, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Preste atenção. Isso indica que as bênçãos derramadas por Deus sobre Israel serviriam de testemunho às nações pagãs, revelando que somente Deus é o Deus vivo, único e verdadeiro. Quando Deus cuida do seu povo, quando Deus faz com que o seu povo seja abençoado e prospere, isso é um testemunho entre as nações. E por que Deus nos abençoa? Não somente com bênçãos materiais, mas com bênçãos espirituais. A resposta está aí. Ele diz no final, o pedido: abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra, o quê? O temerão. Abençoe-nos Deus com bênçãos espirituais e materiais, e o resultado disso é que todas as extremidades da terra temerão, todas as nações olharão para Deus com temor e reverência. Você já pensou nisso? Por isso que esse ano você vai fazer desse salmo a sua oração: abençoa-nos Deus, para que eu possa o quê? Abençoar. E quanto mais você for abençoado por Deus, materialmente, espiritualmente, você se lembre que Deus está fazendo isso para você fazer a obra o quê? Missionária. Missionária. Então, se você ganhar muito dinheiro, não compra um Rolex não, tá? O dinheiro de um Rolex dá para a gente construir um templo no sertão. Depois Deus vai lhe dar um Rolex lá no céu. Vamos investir na obra missionária. Coloque isso na sua vida esse ano. Senhor, abençoa-nos, abençoa. Eu quero ser mais abençoado. É igual o cara que reclama que ele está pagando imposto de renda. Pastor, estou pagando muito imposto de renda. É bênção, meu irmão. Dá raiva porque estão gastando errado. Mas que quanto mais imposto de renda você vai pagando, você está sendo abençoado, é ou não é?
provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós o quê? Bênçãos sem medidas. 3 perguntas para você, bem simples. Você acha que Deus tem olhado para você com um sorriso de aprovação ou não? Você tem se alegrado em Deus a ponto de poder impactar aqueles que não conhecem a Deus? Você tem usado as bênçãos de Deus para poder abençoar outros? Vou terminar com uma citação, algo que aconteceu 6 de janeiro de 1812, na ordenação do missionário Adoniran Judson. Foi pregado um sermão com o título 7 motivos para missões e evangelismo. O valor das almas perdidas, a eficácia da expiação de Cristo, a ordem bíblica da grande comissão, a história das missões e os exemplos daqueles que foram, obriga-nos a ir, a singularidade do cristianismo por ser uma religião universal. 6, a garantia do sucesso. 7, as portas abertas pela providência de Deus. Eu colocaria aqui nesse sermão um 8º motivo. Somos abençoados para o quê? Abençoar os outros. Deus diz para Abraão: se tu uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem. Que coisa linda. Meu irmão, que você seja abençoado esse ano, que você prospere em todos os sentidos, que você ganhe dinheiro esse ano como você nunca ganhou na sua vida, que você seja um dizimista fiel, que você seja um ofertante generoso, que você, ao deitar hoje à noite, você deite com esse salmo e diz: Senhor, abençoa-nos para que eu possa o quê? Abençoar. Abençoar.